Paraguai está deixando de ser conhecido apenas como destino de compras para os brasileiros e vem se transformando em um dos principais polos de investimentos da América do Sul. Nos últimos anos, centenas de empresas brasileiras passaram a instalar fábricas, centros de distribuição e novas operações do outro lado da fronteira, atraídas por impostos reduzidos, menor custo de produção e regras trabalhistas diferentes das encontradas no Brasil. O movimento já provoca mudanças na economia paraguaia, impulsiona a construção de novos parques industriais e aumenta o número de brasileiros que decidem morar no país vizinho. Mas afinal, por que tantas empresas brasileiras estão migrando para o Paraguai? Quais vantagens elas encontram por lá? Esse movimento representa uma perda para a economia brasileira ou pode fortalecer a integração entre os dois países? É isso que você vai entender agora. Seja muito bem-vindo, você está no BR Econo News, onde as principais notícias da economia são explicadas de forma simples e objetiva. Bora para a notícia então? Nos últimos anos, cidades paraguaias próximas à fronteira do Brasil passaram por uma transformação acelerada. Regiões que antes tinham pouca atividade industrial hoje recebem novos condomínios empresariais, parques industriais e empreendimentos imobiliários voltados para atender aos empresários e trabalhadores que chegam ao país. Segundo os dados do Departamento de Imigração do Paraguai, cerca de 17 mil brasileiros obtiveram autorização para morar no país em 2024. Já em 2025, esse número ultrapassou os 23 mil pessoas, representando um crescimento aproximadamente de 37% em apenas um ano. Grande parte desse movimento está diretamente ligada ao aumento dos investimentos brasileiros na economia paraguaia. O fluxo de brasileiros em busca de residência permanente também impressiona. Em Cidade del Este, cidade localizada a poucos quilômetros da Ponte da Amizade, as filas para solicitar documentação começam ainda durante a madrugada. Segundo as autoridades paraguaias, em alguns períodos os interesses chegam a formar filas com até 3 dias de antecedência, reunindo centenas de pessoas em um único dia. De acordo com o Departamento de Imigrações, aproximadamente 95% dos pedidos de residência registrados na região são feitos por brasileiros, incluindo médicos, empresários e pequenos empreendedores interessados em desenvolver seu negócio no país. Grande parte desse interesse está relacionada aos incentivos oferecidos pelo governo paraguaio para empresas exportadoras. Entre os benefícios estão um imposto único de apenas 1% sobre as exportações e a suspensão da tributação na importação de máquinas, equipamentos e matérias-primas utilizadas na produção. Atualmente, pelo menos 179 empresas de capital brasileiro operam no Paraguai, utilizando esse regime especial, sendo que 47 delas iniciaram suas atividades apenas nos últimos 5 anos. Segundo os especialistas, muitas dessas empresas não estão instalando fábricas no Paraguai para vender no mercado local, mas sim para produzir com custos menores e exportar seus produtos de volta ao Brasil e para os outros países. Um dos exemplos apresentados é o da Karsten, tradicional fabricante catarinense de artigos de cama, mesa e banho. A empresa inaugurou recentemente na unidade de produção próxima à Cidade del Este. Nesse modelo de operação, parte da produção continua sendo realizada no Brasil, enquanto a etapa final de acabamento acontece no Paraguai. Os tecidos chegam em grandes rolos, passam pelos processos de corte, costura, etiquetagem e embalagem, sendo posteriormente enviados novamente ao mercado brasileiro para distribuição. Segundo representantes da empresa, além da estabilidade econômica, fatores como moeda estável, legislação previsível e disponibilidade de mão de obra contribuíram para a decisão de investir no país. Especialistas que acompanham empresas brasileiras instaladas no Paraguai afirmam que um dos principais atrativos está justamente na redução dos custos operacionais. Além da carga tributária menor, empresários também destacam diferenças na legislação trabalhista. No Paraguai, a jornada semanal pode chegar a 48 horas, 4 horas a mais do que no Brasil atualmente. Caso mudanças na legislação brasileira reduzam a jornada de trabalho no futuro, essa diferença poderá aumentar ainda mais. Segundo advogados especializados na área empresarial, empresas que cumprem corretamente a legislação paraguaia também enfrentam um número significativo menor de processos trabalhistas, reduzindo despesas jurídicas que, em alguns casos no Brasil, chega a centenas de milhares de reais por ano. A chegada dessas empresas também começa a produzir impactos visíveis na economia local. Além da criação de empregos industriais,
surgem novos empreendimentos imobiliários voltados para os executivos e trabalhadores das fábricas instaladas na região. Condomínios residenciais de alto padrão, centros comerciais e novos serviços acompanham o crescimento econômico observado nas cidades próximas à fronteira. Empresas brasileiras, como a fabricante de roupas Lupo, também anunciaram recentemente investimentos no Paraguai, reforçando a percepção de que esse movimento ainda está em expansão. Apesar das vantagens, o ambiente de negócio no Paraguai também apresenta desafios importantes. Um dos principais gargalos citados por empresários é a infraestrutura energética. Embora o custo da energia elétrica seja significativamente menor do que no Brasil, em alguns casos chegando a ser até 60% mais barata, problemas na distribuição exigem investimentos adicionais em geradores próprios, subestações de energia e estruturas capazes de garantir o funcionamento contínuo das fábricas. O próprio governo paraguaio reconhece essas limitações e afirma que busca ampliar a infraestrutura por meio de parcerias entre o setor público e a iniciativa privada. As autoridades paraguaias também rejeitam a ideia de que o país esteja competindo diretamente com o Brasil. Segundo o Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai, o objetivo é complementar as cadeias produtivas brasileiras, oferecendo condições que permitam reduzir os custos de produção e tornar os produtos mais competitivos internacionalmente. Na avaliação do governo paraguaio, o foco não seria retirar investimentos do Brasil, mas evitar que as empresas levem suas operações para mercados ainda mais distantes como os países asiáticos. Já o governo brasileiro informou que a decisão de instalar unidades produtivas no exterior faz parte da estratégia privada de cada empresa. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou que acompanha os anúncios públicos realizados pelas campanhas, mas destacou que o Brasil mantém diversos programas voltados ao aumento da competitividade, da inovação e da produtividade na indústria nacional. Em resumo, o Paraguai vem se consolidando como um importante destino para investimentos brasileiros graças a combinações de incentivos fiscais, custos operacionais menores e um ambiente considerado mais previsível para os negócios. O crescimento do número de empresas e de brasileiros vivendo no país demonstra que esse movimento ganha força ano após ano. Ao mesmo tempo, desafios como infraestrutura e logística continuam exigindo investimentos enquanto o Brasil busca fortalecer sua própria competitividade para manter empresas produzindo em território nacional. Eu vou continuar acompanhando todos os desdobramentos desse movimento e trazer cada atualização aqui no BR Econonews. Se você quer entender como as mudanças da economia, na indústria e nos investimentos podem impactar empresas, empregos e o seu bolso, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você acompanha as principais notícias de forma clara e objetiva, baseada nos fatos. Eu sou o Breno do BR Econonews e nos vemos na próxima notícia. Até mais!